Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Os pontos a serem abordados hoje no nosso estudo serão os pontos 131 ao 133. E, sinteticamente, nós podemos dizer que eles trabalham esta temática: Sagrada Escritura inserida vivamente na vida da Igreja e dos fiéis. Bom, como é que a gente entende essa lógica? Bom, antes de entender essa lógica, devemos situar este pensamento. Dentro da primeira parte, na profissão de fé, na primeira sessão, no capítulo 2, Deus ao encontro do homem, no artigo 3º, Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura na vida da Igreja. O ponto 131 nos diz: é tão grande a força e a virtude da palavra de Deus que ela se torna para a Igreja apoio e vigor, e para os filhos da Igreja, solidez e fé, alimento da alma, fonte pura perene da vida espiritual. É necessário que os fiéis tenham largo acesso à Sagrada Escritura. Ponto 132. O estudo das páginas sagradas deve ser como que a alma da Sagrada Teologia. Também o ministério da palavra, isto é, a pregação pastoral, a catequese, e toda espécie de instrução cristã, na qual a homilia, a liturgia deve ter o lugar principal. Com proveito, se alimenta santamente, se revigora com a palavra da Escritura. Ponto 133. A Igreja exorta com ardor a insistência a todos os fiéis a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo. Filipenses 3:8. Na leitura frequente da Sagrada Escritura, porque a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Bom, gente boa, novamente mais um estudo aqui onde que os 3 pontos que são abordados são extremamente essenciais para a compreensão da nossa missão como catequistas. Do Catecismo, do 131 ao 133, a temática é a revelação divina, que se expressa plenamente em Cristo e é transmitida pela tradição da Sagrada Escritura. Os 3 parágrafos, os 3 pontos, concluem o artigo sobre a Sagrada Escritura e mostram que, como ela se insere na vida da Igreja e dos seus fiéis. Teologicamente, podemos dizer, a palavra é fonte de vida. A Escritura é o vigor da Igreja, é o que nos vai dizer o ponto 131. Então, é tão grande a força e a virtude da palavra de Deus que ela se torna para a Igreja apoio e vigor. Esse ensinamento que ecoa dentro do texto na Dei Verbum 21 do Concílio Vaticano II vai afirmar que, na Sagrada Escritura, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro dos seus filhos para conversar com eles. A Escritura, então, é a alma, é o fundamento da vida espiritual, é o apoio, é o suporte, é a ferramenta da teologia da Igreja. A palavra de Deus é criadora. Gênesis 1. E Deus disse: faça-se, e se fez. Se fez o universo do caos. E fizemos o homem à nossa imagem e semelhança. É eficaz. Isaías 55, 10, 11. É viva, é penetrante. Santo Agostinho afirma: a Sagrada Escritura é uma carta de amor enviada por Deus aos homens. Ele vai falar isso no comentário aos Salmos, em Narrationes in Psalmos. Então, no comentário dos Salmos, Santo Agostinho vai dizer que a Escritura é uma carta de amor enviada por Deus ao coração dos homens, aos homens. O estudo das Escrituras é
alma da teologia. Esse é o ponto fundamental que está no ponto 132. O estudo das páginas sagradas deve ser como a alma da teologia. Não se faz teologia sem palavra de Deus. Não se faz. Todos os textos que vocês têm, eu tenho os missais, eu tenho os lecionários, eu tenho os sacramentários, eu tenho a liturgia das horas, eu tenho os pequenos missais, eu tenho a história da igreja, eu tenho novos livros de teologia moderna, eu tenho o direito canônico, eu tenho as sagradas, eu tenho toda a teologia, mas nada disso tem sentido sem o Espírito, sem a alma, que é a Sagrada Escritura. Este é o princípio que foi formulado claramente na Dei Verbum no Concílio Vaticano II. Ele estabelece que a teologia deve fundamentar-se na palavra de Deus escrita e ter como auxílio a tradição da igreja. Então, se eu pegar lá em cima, nos livros que tenho nessa biblioteca aqui, eu vou ter livros de... Eu vou ter os livros os comentários de Santo Agostinho Salmos, eu vou ter comentário de São João, eu vou ter inúmeros livros de teologia, eu vou ter a Suma Teológica, eu vou ter vários estudos de exegese, mas posso dizer, tudo está aqui. A teologia não se sustenta se nós fizermos apenas dela uma especulação teológica, filosófica, isolada, sociológica, eclesiológica. Existe uma relação viva entre esta palavra e a mensagem que Deus nos fala ao coração. São Tomás de Aquino, grande teólogo, na Suma Teológica, ele vai dizer que toda a Escritura, toda a doutrina sagrada se fundamenta na revelação divina, que é conhecida nas Sagradas Escrituras. A homilia litúrgica, como menciona o catecismo, e aí é uma frase que a gente tem, nós catequistas devemos dizer aos nossos pastores, aos nossos padres, aos nossos diáconos, aos nossos formadores. A homilia litúrgica, ela tem um papel essencial e que torna presente a palavra de Deus no coração do povo, sendo uma forma privilegiada de catequese. Eu vou lhes contar um fato que talvez eu já tenha contado em algum momento. Um belo dia, para muitos que não saibam, eu já estive no ofício ministerial como sacerdote, tenho dispensa da Santa Sé, mas não me distancio do estudo de teologia em momento nenhum de minha vida, trabalho, hoje presto serviço dentro dessa linha, mas enquanto estava no ministério, um belo dia me aconteceu algo inaudito e muito marcante para mim. Uma mãe chegou junto com seu filho na secretaria paroquial e, como qualquer mãe, a águia que defende seus filhotes, ela disse que queria falar com o padre, que queria falar com a catequista, e ali estava a catequista, estava o filhinho, estava a mãe, e fui chamado. Eu estava alguns minutos antes da celebração da missa das 19 horas. Fui lá ver o que estava acontecendo aí. Montou-se uma cena de guerra. A mãe dava de dedo na cara da catequista assim: você está traindo o evangelho.
porque meu filho chega em casa e diz que que a catequista está ensinando um evangelho diferente daquele que, a, que é pregado na missa. Gente, o que está acontecendo? Resolveu acontecer uma heresia dentro da minha paróquia. Meu Deus, o que o bispo vai falar? Mas, como a gente aprende, vamos ao simples. Simples como as pombas. Chamei a criança e perguntei: você pode me explicar por que a sua mãe está nesse estado de espírito? Freizinho, é que a minha mãe não está entendendo muito bem o que eu disse para ela. O culpado disso sou eu, o senhor me perdoa. Não, meu filho, que é isso? Você tem culpa de nada, não. Me explica o que está acontecendo então. Se você entendeu, você é mais inteligente que todos nós aqui, porque ninguém está entendendo o que está acontecendo. Então eu vou explicar para o senhor. Eu 12 anos tinha essa criança. Eu fui fazer um apelo para minha mãe. Só que eu disse uma coisa e a minha mãe entendeu outra. A minha mãe é uma pessoa muito reta, muito honesta, muito boa a maneira dela. E eu fui fazer uma reclamação e ela não entendeu minha reclamação. Então nós estamos aqui porque a minha mãe não me entendeu, como não entendeu talvez aquilo que o senhor pregou no domingo passado e o que eu disse. Aí eu fiquei, como assim a sua mãe não entendeu o que eu preguei no domingo passado? Porque eu fui fazer um comentário, Freise. O senhor fez uma pregação extremamente bonita. E a minha catequista, no sábado, já tinha me falado do que o senhor ia falar e do que a palavra ia falar e do que nós iríamos meditar. E na segunda de manhã, que foi ontem, eu fui fazer um comentário no café que o que a catequista estava pregando não batia com aquilo com o evangelho que a minha mãe estava vivendo. Mas ela, até agora, ela não entendeu que, para mim, criança, não dá para entender como um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, um Deus de bondade, que estava na explicação da catequista no sábado, que estava na sua homilia do domingo, consegue entrar na cabeça da minha mãe como um Deus castigador, que não tem um pingo de paciência com meu pai, que não tem um pingo de respeito pela minha família, pela nossa família, que não tem um pingo de ponderação com as pessoas que ela encontra. O evangelho que a catequista, que o Senhor pregou, é totalmente diferente do evangelho que entrou na cabeça da minha mãe. Então, a minha mãe não entendeu quando eu disse que o evangelho que a minha mãe ouviu não bate com o evangelho que a minha catequista e que o Senhor me falou. Peguei a criança pela mão, levei até a presença da mãe e diga: agora, aqui, fala para sua mãe aquilo que você me falou. Coitada da mãe. Mas coitada de tantas pessoas, porque muitas pessoas, como aquela mãe, são católicos e às vezes até são pessoas muito boas, mas eles não entendem que a liturgia, eles não compreendem que a liturgia, a homilia,
da qual nos fala o catecismo, ela tem um papel essencial e presente na vida do povo de Deus. E que aquilo que o Evangelho fala na homilia, aquilo que o Evangelho se dá na catequese, aquilo que o Evangelho se dá na teologia, não pode se distanciar moralmente daquilo que os cristãos vivem. Porque senão as pequenas gerações, os neófitos, os catecúmenos, eles não vão entender como é que aqui se fala de amor, de misericórdia e de perdão, mas no dia a dia da vida das pessoas, esse amor, essa misericórdia e esse perdão não existem. O Papa Francisco falava muito disso. E aí é o ponto 183. A ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Eu também não posso usar só aquilo que eu escuto na homilia dominical, porque tem umas criaturas que de vez em quando dão umas tangenciadas por aí, vão falar de sociologia, vão falar de futebol, vão falar de política, de química, de física, mas se esquecem de Cristo. Ignorar as Escrituras, ignorar Cristo. Quem fala de futebol, quem fala de sociologia, quem fala de ideologia, está longe de Cristo. É isso que aquele molequinho de 12 anos disse para a mãe, e a mãe não entendeu. E quando ela entendeu, ela passou uma vergonha danada. São Jerônimo: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Pastores, catequistas, teólogos, cristãos, não se esqueçam disso. O Papa Bento XVI, na exortação Verbum Domini, ele diz: não se pode compreender a pessoa de Cristo sem a Sagrada Escritura. É nela que ele se revela em plenitude. Então, ouvir não basta. É necessário viver. Porque, para os pequenos, eles não querem saber o que você viu, não querem saber o que você leu. Eles conseguem sentir, eles conseguem sentir, eles conseguem entender a partir daquilo que eu vivo. Então, os evangelhos, os atos dos apóstolos, é fundamental para o processo catecumenal na liturgia, porque todas as celebrações sacramentais têm parte essencial na liturgia da palavra. Na vida espiritual, a Lectio Divina é um chamado, um vocacionamento a uma prática tradicional, escutar a palavra, entender a palavra, alimentar-se da palavra para alimentar a fé e alimentar a conversão. Qual que é a fundamentação filosófica, qual que é a fundamentação patrística? Isso, eu poderia terminar o nosso estudo aqui neste momento, mas eu quero dizer o seguinte: desde a patrística, desde a filosofia cristã, desde a teologia cristã, dos primeiros momentos, desde os primeiros apóstolos, palavra de Deus é alimento puro. Elevando aos céus, deu graças e partiu o pão, e o pão se multiplicou. A palavra fez essa multiplicação, da mesma maneira que a palavra tirou do caos tudo. A mesma maneira que a palavra faça-se a luz, e a luz se fez. Da mesma maneira que a palavra disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. A Escritura, a palavra, é alimento puro da alma. Santo Irineu dizia isso a diversos hereges, no ponto 4, número 32. São Gregório Magno, o Grande, dizia: as Escrituras crescem com quem as lê. Eu só serei um grande santo se eu for um grande leitor da palavra de Deus. Eu só serei um grande profeta se eu for um grande ouvinte da palavra de Deus, porque não tem como transmitir Deus sem ouvir Deus. Porque se eu não ouço Deus, eu estou transmitindo aquilo que está no meu coração. Ratzinger, o Papa Bento, ele frisava que no entendimento, ou seja, na hermenêutica correta da Escritura, é aquela que
que se fundamenta na fé da igreja, que nasce das experiências vivas, aquilo que o Papa Francisco vai chamar de i santi da casa canto, os santos da casa ao lado. É ali que mora a minha maior biblioteca. Para cada ato de amor, para cada ato de misericórdia, para cada ato de perdão, ali existe palavra. Palavra de Deus. Palavra de Deus que diz, faça-se a luz e a luz se faz. Aqui, aqui, aqui. Palavra de Deus que se diz, faça-se em mim segundo a tua palavra. E a gente pode dizer, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O magistério da igreja está cheio desses gritos de socorro da palavra de Deus. Verbum Domini, Evangelho Gaudium, Catequese Tradente. Peguem o Evangelho, o Diretório Geral de Catequese, no ponto 127. A catequese deve ser impregnada e enraizada na Sagrada Escritura. Quem não lê a Sagrada Escritura não é catequista, não é teólogo, não é cristão. Simples assim. Bom, gente boa, eu espero que nesse ponto 131 a 33, eu me esforcei muito para passar um pouco da minha experiência cotidiana, minha experiência de vida. E eu posso dizer para os senhores, passem palavra feita carne para os seus catequizandos, para os seus paroquianos, para seus amigos, seus irmãos e para todos aqueles que ainda não o conhecem. E de primeiro as casas perdidas de Israel. E as casas perdidas de Israel estão ali, na sua vizinhança. E te combate. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e este foi mais um Catequese ponto a ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.